Oi pessoal, tudo bem com vocês? A Mitaon, e no vídeo de hoje eu vim responder perguntas pra vocês que vocês deixaram lá na caixinha do Instagram, perguntando como que foi o estágio, de pronto-socorro no HC. Primeiro, se inscreve no canal, deixa seu like, vai lá no Instagram me seguir, porque eu sempre abro caixinhas e eu acho que dos próximos estágios eu vou fazer sempre assim. E eu quero muita participação de vocês. Primeiro, deixa eu explicar pra vocês mais ou menos como funciona o estágio. O estágio, ele foi dividido em pronto-socorro de neurologia, que é dentro do HC, pronto-socorro do INCOR, que é dentro do INCOR e não do HC. É no complexo HC, mas não é no Instituto Central, é o prédio próprio do INCOR. Pronto-socorro de cirurgia, que é também o central do HC. E o pronto-socorro de clínica médica, que também é no central do HC. Cada um desses durou 3 semanas, ok? Então, primeiro, no meu caso, nós somos divididos em 4 grupos. São 2 panelas juntas, dá mais ou menos umas 60 pessoas, divididos em 4 grupos. Cada um é uma letra de A a D. E a gente fica cada um em uma ordem, mas todo mundo passa no mesmo. A minha ordem, que era o grupo D, se eu não me engano, nós somos. A gente começou neuro, cardio, cirurgia e clínica. E agora, então, eu vou responder as perguntas de vocês que vieram lá do Instagram. Bora lá. A Lilia Rodrigues 03 mandou a sua pergunta, obrigada. Ela perguntou, quais procedimentos o interno pode fazer no pronto-socorro? Então, depende do pronto-socorro. No pronto-socorro da neurologia, a gente basicamente acompanhava atendimento de AVC, tanto isquêmico quanto hemorrágico, e a gente de manhã ia ver o paciente, como ele estava evoluindo após a internação, A gente não fazia muita coisa ativamente, o que a gente mais fazia era travar a toma, porque quando chega um AVC, faz todo o primeiro exame físico no paciente, ao mesmo tempo você já está reservando a tomografia para ver se o AVC foi isquêmico hemorrágico, como a gente vai lidar a partir de então. A gente ficava muito com essa função, e a gente tinha muita função de acompanhar principalmente esse atendimento e ver o que a gente fazia após a tomo da tal ou tal resultado. No INCOR a gente tinha um atendimento, procedimentos não eram tantos, também ia muito da sua sorte. A gente ficava ou na sala de emergência ou atendendo a porta. Na porta a gente fazia atendimento normal com o paciente, prescrevia e cuidava dele, porque muitos deles ficavam ali na retaguarda com a gente, porque eles iam tomar alguma medicação. E na emergência depende do que chegava. Eu não tive muitas experiências na emergência, que nem peguei pessoa chegando infartada, tão assim agudamente, geralmente era transferido de outro hospital. Mas uma coisa que a gente fazia bastante no INCOR era coletar gasometria. No INCOR foi mais isso, mas foi muito mais atendimento. No pronto-socorro de cirurgia, a gente já faz mais procedimentos do que nos outros anteriores. Mas a gente ficou muito na porta. A gente atendeu muito pacientes que chegavam, fazíamos alguns procedimentos. Nós participávamos da sala de trauma, quando chegava algum paciente com trauma. E tem uma pergunta do que a gente fez no PSC, então eu deixo mais pra frente. E na clínica médica, a gente também fazia alguns procedimentos, mas era muito assim, ou a gente ficava na emergência, ou a gente ficava na porta atendendo também, ou no HC, ou no PS Lapa. E na emergência a gente fazia bastante coisa, na porta era mais atendimento mesmo, e na emergência a gente chegou a fazer PAI, algumas pessoas conseguiram entubar no PS Lapa, a gente lidou muito com parada, todo o procedimento de parada, no meu caso, porque é muito de sorte a questão de sala de emergência. Então foi isso. Aí também a Lilia Rodrigues 03, muito obrigada por você mandar perguntinhas. Ela perguntou se chega de tudo no HC, porque ela ama trauma. Sim, chega de tudo no HC, principalmente de trauma. O HC não é porta aberta, mas em relação a trauma chega bastante coisa, principalmente quando é traumas bem graves. A gente tem o Águia, Um dos logs eu consegui ver um Águia no último dia do PSC, e chega por terra também, e chega de tudo. Realmente, é uma coisa que você ia gostar, já que você gosta de trauma. Agora, a Isabelle, _MDRS, obrigada pela sua pergunta. Ela perguntou quais são as melhores e as piores partes do pronto-socorro. Então, o que eu achei é que depende do pronto-socorro. Por exemplo, o pronto-socorro de neuro, a melhor parte pra mim era ver o atendimento das pessoas com a pessoa que chega com AVC, independente do que fosse. Então era muito legal quando tinha código AVC pra gente aprender, porque é uma coisa que acontece no dia a dia. A parte ruim é que... uma coisa que eu não falei, no PS Neuro a gente coletava líquor. É, verdade. A parte ruim era que a gente não tinha muita autonomia no pronto-socorro de neuro, mas dá pra entender o porquê. Uma parte boa do pronto-socorro de neuro é que a gente vivia de plantão, era plantão ou casa, então dava pra estudar muito. Então essa era a parte boa também. No pronto-socorro do INCOR, a melhor parte, eu acho que era também atender na porta. A gente atendia muito insuficiência cardíaca, principalmente perfil B, que a pessoa tá bem inchadinha, vamos falar assim. E aí a gente aprendeu como dar medicação e tirar a pessoa daquela situação para depois
tratar. Então a porta eu achei muito legal. Sala de emergência eu não gostei muito porque eu não tive muitos pacientes pra ver. Não tá, nas minhas vezes em sala de emergência não teve muita coisa, mas teve gente que teve. O que eu não gostei muito do INCOR, que lá é muito frio. É muito, muito, muito frio. Não teve assim algo muito especial. Eu fui uma vez no lugar da hemodinâmica, que tem até foto no Instagram, e descobri que eu nunca faria isso na minha vida. Mas algo muito, muito ruim. Deu para estudar também nesse estágio. Não vejo algo muito, muito ruim agora na minha cabeça. Pronto-socorro de cirurgia, o que eu não gostei muito foi que a gente ficou muito atendendo ficha, o que é bom, isso é bom, sem dúvidas. Só que a gente não discutia os casos e a gente precisa de discussão para aprender. Então a gente ficou muito tocador de ficha e não um aprendizado. Eu achei um pouco isso. E o lado bom foi fazer muito mais procedimentos do que em outros setores da faculdade. No pronto-socorro de clínica médica, atender porta foi incrível, porque a gente discutia com os assistentes, era muito bom, a gente era praticamente um R1 de clínica, foi muito, muito bom. E o lado ruim, eu achava que a sala de emergência, quando ela tinha muito, muito paciente, a gente não tinha como aprender, porque a gente mais atrapalhava se a gente fosse em busca de ficar perguntando muita coisa do que ajudava, sabe? Eu acho que a sala de emergência dentro do HC ela é um pouco complicada para aprendizado. Mas, se eu pudesse dizer, era isso. Então vamos lá, próxima pergunta. Preciso falar menos, senão a gente vai ficar aqui 10 horas. O Perksoft Benga, sei lá, meu Deus, muito difícil. Um beijo, obrigado pela sua pergunta, desculpa a minha incapacidade. Ele perguntou, quando você começa um estágio, eles falam que esperam do aluno? Eles dão uma aula. A primeira coisa que eles dão pra gente é uma aula de apresentação do curso. Quando vai ser a prova, qual é o modelo de prova, se vai ter uma prova prática, se não vai. Eles falam quanto que vale o conceito. O conceito é como você se comporta no hospital, etc. Eles explicam sim, eles explicam o que eles esperam do aluno. Mas assim, mais de forma avaliativa. Isabelle, _MDRS, obrigada de novo pela sua pergunta. O que uma pessoa precisa ter para gostar do pronto-socorro? Exemplo, saber trabalhar sob pressão, alguma coisa assim. Eu acho que sim, eu acho que pra poder trabalhar em pronto-socorro, você tem que ter na tua cabeça de que pode dar e que você vai fazer o certo, mas que às vezes não vai ser o suficiente, porque a pessoa ela tá chegando numa situação crítica. Então você tem que não só saber trabalhar sob pressão, mas também ter a consciência de que se algo der errado e você fez tudo o que foi ensinado, que você sabe que foi o seu melhor, você não pode levar isso pra casa, porque senão isso vai te consumir muito. Agora, a Mandes Dornelas. Muito obrigada pela sua pergunta. Vamos lá. Quais os casos mais frequentes no pronto-socorro? Também depende de cada um. Pronto-socorro de neuro, AVC. Pronto-socorro do INCOR, insuficiência cardíaca e infarto. Pronto-socorro de cirurgia, abdômen agudo. Abdômen agudo obstrutivo, abdômen agudo inflamatório, todos os abdômenes agudos eu acho que é o que mais tem. E trauma. E pronto-socorro de clínica, aí é mais variado. Chegou insuficiência cardíaca, chegaram enxaquecas, chegaram derrame agudo de pulmão, infartos também chegam, principalmente do PS-LAPA, né, porque é mais separadinho, sepse, acho que isso que eu lembro agora, que eu lembro que mais atendi. Chegou linfoma também, agora o que a minha memória permite é isso. Agora, a Gabi Ma97, ela perguntou se tem muita morte e se eu aprendi a dar notícias ruins de forma correta para as famílias. Então, como interno, a gente, no pronto-socorro, na sala de emergência, as coisas, se alguém falece, se alguém morre, não é a gente que vai dar a notícia, são os residentes. Agora, quando a gente tá no pronto-socorro e a gente vai falar pra pessoa, você tem isso e você precisa tratar isso, isso e isso, geralmente no pronto-socorro não tem coisas muito graves. As pessoas elas já têm uma noção mais ou menos do que elas tinham, por causa que o HC é um hospital terciário, então já são pessoas que tratam lá, então não são umas pessoas que surgem do nada, assim, vamos dizer, muitas vezes. O que talvez seja diferente no HU no segundo semestre, a gente volta pra conversar. Mas, geralmente, por exemplo, o paciente veio com algo muito ruim nos exames que a gente pediu ali na porta. A gente aprende a comunicar, assim, a falar com ele. Teve um caso que tava bem complicado e me ensinaram antes de falar com ele. Então, sim, se precisa, a gente vai. Mas no pronto-socorro do HC não teve muito isso sob nossa responsabilidade, assim. Então, não, mas se for, quando foi preciso, que no meu caso foi uma vez, eu fui orientada muito bem antes de ir lá falar.
E agora, a Gabriele T. Nunes perguntou. Muito obrigada pela sua pergunta. Você presenciou alguma morte? Como foi? Algum paciente terminal? Como foi pra você? Sim, eu presenciei 3 mortes. 2 no pronto-socorro da Lapa e uma no pronto-socorro do HC. Então, é complicado porque na sala de emergência, uma coisa que eu percebi a pessoa chega em parada. Você faz de tudo pra reverter aquela parada, você segue todo o protocolo e etc. Você não chega a ter uma relação com o paciente. Então, chega a ser uma coisa mais mecânica. Mas depois vai caindo a ficha aos poucos, sabe? E pra mim, se eu te disser assim, eu atender um paciente no ambulatório, ele me contar a história de vida dele, me machucou mais. Mas, tanto porque é muita adrenalina como uma pessoa chega em parada. Por exemplo, eu não tive nenhum paciente que eu acompanhei que depois faleceu, entendeu? Então eu não tenho esse relato. Mas eu tive 3 mortes de pessoas que já chegaram paradas, a gente tentou fazer a reversão. E foi algo muito mecânico, você fica muito esgotada fisicamente e mentalmente, e depois vai caindo aos poucos e você vai tendo atitudes. Por exemplo, uma senhora que faleceu, eu logo em seguida mandei mensagem pra minha avó, umas coisas assim. Você vai tendo atitudes que vê que aquilo mexeu com você, mas na hora é tanta adrenalina que você não percebe muito. E a falta de conexão com o paciente não deixa o negócio tão profundo, né? Pelo que eu percebi. Mas é lógico, machuca. Depois que acaba todo aquele processo e vai abaixando assim a adrenalina, você começa a pensar nas pessoas da sua família, você começa a pensar como a gente não é nada, como a gente pode estar comendo, engasgar e acabar morrendo. Você começa a pensar muito sobre a vida, assim, sabe? E é isso. É bem difícil, mas a adrenalina do momento faz você não ficar com os sentimentos acima do que você tem que fazer. Acho que é isso. Alana.felizardo, obrigada pela sua pergunta. Ela me perguntou, qual você mais gostou e o que menos gostou? Então, o que eu mais gostei de todos, por incrível que pareça, foi o pronto-socorro de clínica médica. Por que eu digo isso? Porque eu sempre disse que eu não gostaria de clínica. A gente toma umas na vida. E o que eu mais gostei foi o pronto-socorro de clínica médica. E o que eu menos gostei foi o pronto-socorro de cirurgia, porque me levou a um esgotamento surreal. Então, foi o que eu menos gostei. A Vi_B12 perguntou. Muito obrigada. Quais eram os horários? Como lidou com a privação de sono? Então, tanto PS Neuro, PS Incor, PSC era das 7 às 7. Ou plantão diurno 7 às 7 ou noturno 7 às 7. E o PSM, que era de clínica, é das 8 às 8. Tanto noturno como diurno. Então, PSN e PSC, se eu não me engano, era só plantão. E PSM e PS Incor era plantão, simulação e aulas. Então era muito puxado. Eu fiquei esgotada, eu fiquei muito cansada, muito mesmo. Eu não conseguia estudar por fora, principalmente PSM, foi praticamente impossível. Eu entrei, tipo, em burnoutzinho, eu digo, porque eu não conseguia estudar para outras coisas, ou até mesmo pro estágio. A gente precisa olhar a teoria, não é só a prática, mas a prática ajuda muito. Então, como eu lidei com a privação de sono, eu fiquei muito mal. Todo momento que eu tinha, eu tava dormindo. Se eu não tava dormindo, eu tava dentro do hospital. E pra mim, isso foi a conclusão de que não quero isso pra minha vida. Tanto que fez eu pôr nos pontinhos do que eu escolhi pra minha vida, sabe? Como especialista. Porque eu vi que eu não sou capaz de lidar numa vida de plantão noturno pra sempre, assim, sabe? Eu acho que ninguém mas tem gente que gosta. Eu não quero viver minha vida à base de plantão. Eu não tenho essa capacidade porque eu saí assim, acabada, morta, acabada. Era surreal, eu só existia. Ia pro hospital e pra casa, hospital e em casa dormia. Foi muito, muito ruim. Aí o Marcos VP Mota, obrigada pela sua pergunta, perguntou. Depois dos estágios do PS, qual a chance de você fazer residência em emergência? É 0. Pelo que você viu que eu falei também. Mas eu preciso conversar com o paciente. Eu preciso ter uma ligação com o paciente. Eu preciso ter. Não sou tão fosforilante como clínica, mas também não dá pra eu viver a base de protocolos que nem a emergência. A chance de eu fazer emergência é 0. Agora, a Vi.Nana, obrigada pela sua pergunta. Como lidar com a ansiedade de atender uma emergência grave? Então, a gente é interno, a gente não tá sozinho. A gente
tem os residentes ali com a gente, os preceptores. Então, essa ansiedade, esse medo é muito diluído. Muito, muito mesmo. Porque, tipo, não vai estar nas suas responsabilidades e ao mesmo tempo eles vão estar o tempo todo falando o que você tem que fazer. E é assim que você aprende. Então, dá um nervosinho, dá uma adrenalina, principalmente parada, que eu falei pra vocês. Mas você lida bem porque você tem quem te segure, entendeu? O que não tem o ano que vem. Então, mas aí é só você não pegar a sala de emergência, né? Só quem tem muita coragem. Então, você não precisa ter tanto medo. Dá um pouquinho de nervoso, principalmente parada, como eu falei, porque o resto dá pra você lidar. Ou um infarto muito agudo, ou um AVC, assim. Tem que ser uma coisa mais rápida, um trauma. Nossa, verdade, quando eu atendi o trauma do Águia, no final eu achei que meu coração ia sair pela boca. Mas assim, você engole, minha filha, e faz o que você tem que fazer e o que estão te falando pra fazer. Mas você não tem tanta responsabilidade. E eles deixam você com coisas mais simples. Então, tudo bem. Continuando, força, galera, não desistam de mim. A V.V. Gomes, um beijo, perguntou: neuro seria uma área que você seguiria? Quando eu acabei o estágio, sim. Eu achava muito legal. Eu gostei da neurologia. Eu sempre tive uma queda por neuro. Já pensei em fazer, não neurocirurgia, porque eu quero ter vida. Mas já pensei em fazer radiologia para ser especialista em neuroimagem. Fiz iniciação científica com isso e tudo. E eu achei a neuroclínica fantástica. Fantástica mesmo, porque ela atende os AVCs e etc. E as doenças neurodegenerativas, bastante idosos e etc. E outras doenças. Mas vendo como que é depois de formado, não é o HC, entendeu? A vida do HC que a gente viveu, aquele pronto-socorro, sabe? É um pouco diferente. E eu tenho coisas que eu gosto mais, mas é uma área que eu faria. A Vi_B12, obrigada pela sua pergunta, perguntou: você pode fazer bastante atividade prática ou fica apenas observando os procedimentos? A gente pode fazer muita coisa prática. Algumas coisas não, depende do nível que o paciente está de gravidade. Mas sim, a gente pode fazer bastante coisa. A Isabelle_MDRS, muito obrigada. Como você atuava com os pacientes? Era acompanhada sempre? Quando era em sala de emergência, a gente era acompanhada sempre. Sempre assim. Tipo, pra tirar a história, a gente ia sozinho. Mas a emergência é uma coisa muito papo. Então a gente sempre tava com o residente na maioria das vezes. Mas atendimento na porta não, é sozinho. Aí depois a gente discute com residente ou com assistente. Então não era acompanhado nessa parte. Mais uma da Isabelle. Obrigada. Ela perguntou como era tirar dúvidas na hora da cirurgia. Então, na cirurgia, o que o interno faz? Ele instrumenta. E é muito de boa, porque você tá ali aprendendo, você pode perguntar, eles sempre vão te falar. Mas a gente não opera, né, gente? A gente não opera, a gente fica instrumentando e tirando as dúvidas, e eles mostrando pra gente as coisas e tal. E o máximo que a gente pode fazer é fechar a pele, o que é legal. Emilu Afonso, um beijo, obrigada pela sua pergunta. Perguntou: tenho uma dúvida sobre o internato. Vocês fazem provas ou só ficam na prática do HC? Não, a gente faz prova. A gente faz prova teórica, algumas a gente faz prova prática. A gente é avaliado todo momento que a gente tá dentro do hospital pra ter no mínimo de noção. Não só pra você ter noção. Se a gente é proativo, se a gente discute casos, etc. A gente é avaliado o tempo inteiro. Tem prova prática e prova teórica. O PERC bem, sei lá do que, desculpa, perdão. Mas obrigada pela pergunta. Como vocês são avaliados? As notas são de 0 a 10? Existe destaque no... A gente é avaliado, sim, de 0 a 10. Naquilo que eu acabei de falar, em cada área daquilo. E cada um tem uma proporção e depois soma na nota. Mas não existe, você foi a melhor nota. Não, a gente já teve competitividade demais na vida. Não precisa disso. Felizardo mandou: o que mais te surpreendeu no PS do INCOR? O que mais me surpreendeu foi a quantidade de gente com insuficiência cardíaca que vem muito inchado. E aí nós damos a medicação e ela fica muito bem, assim. Parece um milagre, sabe? Foi muito legal. Missão_Med_ perguntou: você acha que vale a pena fazer parte do internato de São Paulo? Estou em Santa Catarina. Depende de onde você está em Santa Catarina, de qual hospital você está. Não sei se é possível fazer o internato inteiro, acho que só um estágio, não é? Também sempre me perguntam, não sei como faz esse intercâmbio de faculdades. Se você quiser, acho que é uma boa experiência, mas não sei se dá pra fazer o internato inteiro. Mas se você já tá num hospital bom, com boa demanda, se você não quiser, não é necessário. E a última pergunta é da Lenira.
C. Rangel, que ela é nossa professora lá do pronto-socorro de cirurgia, e ela perguntou quais os procedimentos eu fiz no PSC. No PSC eu passei sonda nasogástrica, fiz um monte de sondagem vesical. O professor ensinou a gente a fazer FAST, porque eu não pude fazer gaso, que é o de praxe em todos, gasometria. Infelizmente eu não fiz um central até hoje. Fiz toque retal, não entubei até hoje. Instrumentei uma cirurgia por videoláparo e instrumentei uma cirurgia convencional. Fechei uma pele. E eu acho que eu fiz bastante coisa. Só não fiz o central. Mas no PSM eu fiz uma PAI. E é isso. Gente, muito obrigada a todo mundo que mandou perguntas. Quero fazer isso em todos os estágios. Nesse eu juntei os 3, mas eu acho que a gente pode fazer separado, porque ficou bastante coisa, né? E espero ter esclarecido. Se ficou mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Vai lá me seguir no Instagram pra quando abrir a caixinha. E eu estou fazendo esse vídeo exatamente hoje. Ai, que susto, eu tirei um print. Às 4 da tarde. Vou editar agora, vou soltar. E às 19 horas, espero vocês no Instagram, que a gente vai ter uma live de comemoração aqui dos 10 mil inscritos do canal. Então, um beijo e até mais. Tchau!